Filipenses capítulo 4 e a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pode sentar, em nome de Jesus. Antes de eu entrar na mensagem, amados irmãos, amadas irmãs, eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram por nós, que nos abraçaram, que estiveram do nosso lado. Hoje faz uma semana, faz 8 dias que o Senhor recolheu o pastor Abraão. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ao nosso lado, que aqueles que puderam, eu sei que muitos não puderam, mas aqueles que puderam e aqueles que não puderam também estavam orando por nós e que estiveram lá no local da despedida. Nós somos gratos a todos vocês. Vocês moram no nosso coração. Esta é a verdadeira família, queridos. É uma família que ama, é uma família que está junto. Que eu quero dizer para você assim, ó, sem ter medo, sem ter receio, que nós possamos continuar nesta unidade, possamos continuar amigos mais chegados que irmãos. Porque Jesus ele disse: meu irmão, minha irmã, minha mãe são aqueles que estão aqui comigo e ouvem a minha palavra. E aqui nós temos uma família unida, uma família que caminha junto, uma família que é, com certeza, uma família que se entregam pelos outros, né? Nós temos no nosso coração esta alegria, este prazer. Podemos ver lá os irmãos da igreja, das 3 igrejas que o pastor Abraão, aliás 4, que o pastor Abraão ele tem uma relação direta. A igreja da 8, que foi ele que construiu, foi ele que concebeu aquela igreja, né? Os irmãos estavam lá. A igreja da Cidade Verde, que também, né, os irmãos que abriram ali aquele trabalho, né, que multiplicaram a igreja da 8, estavam lá também, que também caminharam, né, que foram nascidos, foram ensinados por ele, e para a glória de Deus, né, os queridos irmãos da igreja do Centro Novo que também estavam lá, e para a glória de Deus, né, nós somos também raiz desse ministério do pastor Abraão. E a 4ª igreja, a igreja lá do Parque Eldorado, do pastor Leandro, que também esteve presente lá. E o pastor Leandro passou a noite conosco naquele lugar. E ele dizia: o pastor Abraão para mim é como um pai. E ele dizia: eu falo para os irmãos lá da igreja do centro do Parque Eldorado que o pastor Abraão é o avô na fé de vocês. Então, Deus seja louvado, porque eu creio que Deus honrou o servo dele e recebeu ele no céu com muita alegria, com muita festa. Para quem conheceu ele sabe que ele sempre foi um homem muito aplicado, um homem muito dedicado ao ministério. Ele cuidava mais do ministério muitas vezes do que a própria família. E isso eu creio que Deus vai honrar e tem honrado, porque para a glória de Deus, da família dele, né, nós temos eu e o pastor André, que somos, né, da família diretamente dizendo assim, e também o pastor Leandro, que estava dando o testemunho dele, aceitou Jesus através do pastor Abraão, caminhou com o pastor Abraão e foi para o ministério com a bênção do pastor Abraão. Então, amados, falando sobre este tema, percebemos que a ansiedade ela é a porta que se abre para a depressão. E é interessante, amados, porque a ansiedade ela é uma das mais populares e democráticas doenças que existe. Porque ela representa hoje aproximadamente mais de 70% da população mundial sofre de ansiedade.
Seja uma ansiedade fraca, uma ansiedade média, uma ansiedade forte. Tem pessoas que precisam tomar medicamentos por causa da ansiedade. Que precisam se medicar por causa da ansiedade. E é interessante, amados, que hoje mais de 50% das internações que acontecem no mundo, elas estão relacionadas, internações, falando de um modo geral, dos hospitais, tá? Não apenas de hospitais psicológicos, psiquiátricos, né? Mas hoje, mais de 50% dos leitos ocupados no mundo inteiro está relacionado, essas pessoas internadas estão relacionadas a problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, psiquiátricos. Nós vivemos um século onde as pessoas estão doentes. E esta doença é uma doença que ela está relacionada a algo abstrato. Nós tivemos períodos da história do homem, né, que grandes pragas surgiram e dizimaram milhares de pessoas. Só que hoje, o homem conseguiu dominar, com a tecnologia, né, criar vacinas, né, problemas como febre amarela, outras doenças aí, que eu poderia citar, mas nosso tempo não permite, só para você entender, que dizimaram milhões de pessoas no passado que hoje estão completamente dominadas. Porém, você sabia que hoje no Brasil, o contingente policial, isso é fato, é número. Se nós pegarmos todo o contingente policial do Brasil, aqui nós chamamos no Rio Grande do Sul de Brigada Militar, né? A Polícia Militar, todos os estados brasileiros. Você sabia que hoje a baixa de policiais, estatisticamente falando, os policiais que perdem a vida, hoje aqueles que tiram a sua vida superam aqueles que morrem no combate. Do total de policiais mortos por ano, a maioria, eu não me lembro agora qual é o percentual, mas é mais de 50% deles se suicidaram, porque estão oprimidos. Isso a gente está pegando uma fatia desse histórico terrível que é a depressão. A pastora comentava comigo, nós trabalhando, dedicados neste tema, estudando sobre ele, né? E a pastora abriu a rede social dela e disse, olha aqui, parece que quanto mais a gente fala nisso, mais isso acontece. Todos devem ter visto falar, devem ter ouvido falar daquele pastor ali no Rio Grande, né? Aqui pertinho da gente, tirou a sua vida. Ele deixou uma frase marcante. Ele disse que uma das atividades mais penosas que ele realizou na vida dele foi o pastorado. E olhando as palavras de Jesus, queridos, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. E encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, e se você ler a carta aos Filipenses, Paulo ele compila no capítulo 1, 2 e 13, no 4, ele fala a respeito da ansiedade. E no início do capítulo 4, ele chama a atenção de duas mulheres desta igreja, que eram líderes desta igreja, Sintique e Evode. Mulheres que haviam sido discipuladas por Paulo e que agora estavam em conflito, estavam em disputa. E esta disputa, estava gerando, produzindo dentro da igreja, do corpo, uma energia, ou melhor, uma perda de energia, uma desmotivação, um sentimento negativo, ruim. Uma pessoa, quando ela sofre de ansiedade, aquilo fica batendo na mente dela. E a palavra ansiedade, se a gente buscar o significado dela no grego, porque para quem não sabe, né, o latim ele é influenciado pelo grego, muito influenciado pelo grego, e é do latim que saiu o português. Latim, ele gerou o idioma português,
e o idioma espanhol. Por isso que nós somos chamados de latinos. América Latina, porque nós falamos português e espanhol. A América Latina, ela tem esses dois idiomas dominantes. E no latim, no grego, a palavra ansiedade significa sufocamento, asfixia. Alguém aqui já teve esse sentimento de asfixia? Quem já se afogou aqui? Mais ou menos é um sentimento muito parecido com esse, né? É um desespero enorme. Você tenta respirar e você não consegue. Você está asfixiado. O sentimento, então, que traduz a palavra ansiedade, ela significa asfixia. É algo que te pressiona, que te atormenta, que te oprime, que rouba a tua energia, que tira a tua paz, que tira o teu prazer. O que fazer no momento desse? Porque é interessante, amados. Por mais que nós venhamos a dizer, não, mas eu não sofro de ansiedade, eu não tenho esse problema. Infelizmente, numa intensidade fraca ou forte, nós sofremos sim. E se você não cuidar do nível de ansiedade que você está sendo exposto, você pode evoluir para uma condição onde a depressão ela é consequência disso. Tenho testemunho para dar aqui, irmãos. Nós saímos aqui da vigília no sábado. Eu estava levando alguns irmãos em casa, o telefone tocou. Escute isso. Quem estava conosco aqui na vigília vai lembrar. Por volta de 3h35, 3h40, o pastor Adriano nós estávamos numa busca do Espírito Santo aqui. E naquele horário, o pastor ele sentiu no coração de chamar a igreja na frente. E a igreja veio aqui para frente e ele disse assim: abraça o pastor de vocês. E os irmãos me abraçaram. O Espírito Santo era latente neste lugar, né? Naquele momento, amados, às 3h40 da manhã, Deus estava recolhendo o pastor Adriano. Quando o telefone tocou, 4 horas da manhã, nós estávamos já encerrando aqui quando o pastor fez aquela oração. O pastor André trouxe a notícia. Larguei os irmãos em casa, vim para a igreja. Alguns irmãos já estavam aqui ainda, né? O pastor estava me esperando. Botei ela dentro do carro e disse assim: o senhor recolheu ele, nós temos que agora encarar, dar a notícia. E aí o pastor André ligou de novo e ele disse: olha, eu preciso do documento aqui, tem que pegar na casa dele. Ele estava tão nervoso, coitado, que ele se esqueceu que o documento estava com ele. E ele disse assim: meu Deus, como é que eu vou dar notícia para a esposa dele? Minha mãe. Eram 4h30 da manhã. Cheguei na frente da casa dela, estacionei o carro, olhei para o portão e disse: meu Deus, me dá força. Minha tia estava posando com ela, eu pensei assim: vou ligar para minha tia, talvez ela almoce. A tia acendeu a luz, abriu a porta. Quando nós entramos na porta, minha mãe gritou do quarto: quem é isso daí? Respirei fundo. Disse para a pastora, né? Espera aqui que eu vou lhe falar com ela. Mas é interessante, amados, que naquele momento parece que eu não estava sozinho. Parece que uma mão me segurava nas costas. Sabe aquele abraço que foi me dado aqui naquela pouco tempo atrás? Né? Parece que os braços dos irmãos estavam ali. Olhei para ela já estava em pé na cama, ela tem dificuldade de caminhar. Todos os irmãos lembram que ela ficou aqui até 1h da manhã naquela noite. Deus preparou tudo isso. Ela ficou até 1h aqui, eu levei ela em casa para descansar, voltei para a vigília. Eu estava feliz. Ela disse assim: orei por ele, pedi para Deus fazer o melhor. Eu disse: amém. Deus seja louvado.
e disse assim: mãe, o senhor recolheu ele. Eu já corri, irmãos, com ela este ano mais de 5 vezes para o postinho para ela ser medicada. Ela sofre de depressão, ela tem picos de ansiedade, crises de ansiedade. E eu disse assim olha como a gente tem pouca fé, né? Eu disse para a pastora: te prepara, porque eu acho que a gente vai ter que levar ela mais uma vez para o postinho. Não precisa disso. As lágrimas correram, ela sentou na cama, eu apercei ela, Deus estava confortando o coração dela. Passado toda essa situação, eu fiquei 2 noites, né, acordado. Eu cheguei em casa na terça-feira, na segunda-feira, à tarde, deitei, descansei. Na terça-feira, graças a Deus, Deus abençoou, que a noite foi abençoada, descansei. Só que quando eu me deitei na terça-feira, na segunda-feira de noite, para quem já passou por isso vai entender o que eu vou dizer agora. Na sexta-feira, no dia 20, eu passei o dia com ele no hospital. Quem já teve familiares com esta doença, câncer, esta doença ela vai arrancando aquela pessoa da gente aos poucos, né? Eu presenciei uma imagem muito forte naquele dia que eu estive com ele. Aprove Deus, dentre todos os irmãos e também do genro que estava cuidando dele, que eu visse, que eu presenciasse uma das piores crises de hemorragia que ele teve. E aquela cena ficou marcada em mim, irmãos. Foi algo triste, algo dolorido, que eu fiquei no momento que ele estava tendo aquela crise, que o sangue jorrava do corpo dele. Eu estava impotente ali, tentando acalmá-lo. Por mais que ele estivesse tomando morfina na veia, nada tirava a dor de sentir o seu sangue se esvair do seu corpo. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro na segunda-feira, aquela imagem veio na minha mente como uma flecha. E aquilo começou a me atormentar a alma, me incomodar, me deixar angustiado. E há muitos anos atrás, amados, eu sofria da mesma crise que a minha mãe sofre, que eu creio que em nome de Jesus, que nem eu disse para ela: mãe, toma posse da tua bênção, eu já tomei da minha. E amados, eu comecei a sentir todos os sintomas, né? Começou a dar aquela queda de pressão, o coração começou a acelerar, o desespero começou a bater, eu comecei a suar frio. Eu olhei para o lado, a pastora já estava dormindo, cansada também, porque nós tínhamos, né, sido submetidos a uma rotina pesada. E aquilo começou a me deixar numa condição ruim, o ar começou a faltar. Quem já sofreu de crise de ansiedade sabe o que eu estou falando. E daqui a pouquinho eu disse: só um pouquinho, para. Eu disse assim: Senhor, eu não vou admitir que a imagem que eu guardo do meu pai seja esta. Naquele momento, amados, fechei os meus olhos na cama, deitado, quietinho. Eu fiz a minha oração e disse: Senhor, me traz memórias boas do meu pai. E, amados, as memórias começaram a vir e eu tirei a memória ruim, coloquei a boa e benção. O que eu quero dizer para ti nesta noite? É óbvio que o nosso coração está saudoso, nós sofremos, nós sentimos. É óbvio que ter presenciado o que eu presenciei, aquilo me deixou angustiado, triste. Mas nós temos que aprender uma coisa: nós temos que sofrer como aqueles que têm esperança. Que a tristeza que venha no teu coração, querido, ela não seja uma tristeza que traga desesperança, que te deixa sem esperança, que te traga ansiedade ao ponto de você olhar para os lados e não encontrar saída. Sabe por quê? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo nos ensina, amados, que nós devemos dominar este mal. Outra estatística que eu quero trazer para você. Você sabia que todas as coisas que produzem ansiedade no teu coração, porque a ansiedade, ela vem por aquilo que vai acontecer, que a gente acha que vai acontecer, ou ela vem por causa de um remorso daquilo que aconteceu, não é assim? Naquele momento que eu deitei a minha cabeça no travesseiro, veio aquela imagem do meu pai, um remorso no meu coração por aquilo que já tinha acontecido. A ansiedade é como você está crucificado no meio de dois ladrões que te oprimem. Um deles, como eu falei, é o remorso. É aquilo que aconteceu e que você sabe que você não pode resolver mais. Mas aquele maldito daquele remorso vem e te maltrata, te fere, te judia. E o outro ladrão, né? É o quê? É preocupação. Com aquilo que não aconteceu, mas que tira a nossa paz porque nós achamos que vai acontecer. E se eu ficar desempregado? E se eu pegar uma doença brava? Coisas que não aconteceram. E você sabia que aquilo que tira a nossa paz, gera preocupação dentro de nós, segundo a estatística, 70% das coisas que nós nos preocupamos não acontecem. Ou seja, nós nos preocupamos de graça. Aquilo rouba a nossa energia, tira a nossa paz, sem nenhum fundamento. Tem um detalhe. Digamos que aconteça. Sim. Aí você está sofrendo por antecedência e vai sofrer depois quando acontecer. O Tiago colocou ali uma frase: ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Muito bom. Obrigado, Tiago. Você está vendo? Nada aconteceu. Mas a ansiedade dentro de nós, ela promove uma destruição, como diz a frase ali, ó. Desmorona tudo. Tira o nosso chão, tira a nossa paz, produz resultados que muitas vezes vão influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E quem que está mais próximo de nós? Os nossos familiares. Aí muitas vezes nós temos um problema de relacionamento familiar, com o cônjuge, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, por causa de algo que não aconteceu, mas que nós produzimos dentro de nós. Olha o que diz o versículo 7, acompanhe comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Querido, a paz de Deus, ela representa algo que vai tirar de dentro de nós todo o redemoinho, toda a bagunça, ou podemos usar o termo tempestade, né? Toda a tempestade que está acontecendo, tudo aquilo que está tirando de nós a nossa paz. O Deus de paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, irmão. Tem sentimentos que vêm em nós, que nós não podemos culpar o inimigo. O diabo. Não. Naquela noite eu poderia dizer: o diabo vai me atormentar agora. Não, ele não vem me atormentar. São sentimentos que nós temos que confrontar, que nós temos que olhar para aquela situação, para aquela condição e dizer: Senhor, a tua paz excede todo entendimento, a tua paz supera toda compreensão. Eu entrego a ti agora toda a minha angústia, todo o meu medo, toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. Eu entrego para ti, Senhor, porque eu creio que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende, amado? Quando os pensamentos ruins vêm, falando
dessa questão recente, né? Até depois nós teremos aqui um momento de oração em memória do pastor Abraão, né? Um culto em memória a ele. Irmãos, quando esse sentimento vem, olhe para os céus, busque encontrar em Deus a paz que excede o teu entendimento. Porque se você olhar para a tua capacidade de tentar entender as coisas, a nossa capacidade humana é interessante, amados, porque a mentalidade humana, o pensamento humano, ele é circular, randômico, né? Ele é circular. É como aquele cachorro que corre atrás do rato e nunca consegue pegar o rato. Nós andamos em círculos. Nós andamos em círculos. Então, se você perceber, a ansiedade, ela produz isso dentro de você. Ela faz você ficar andando em círculo, remoendo algo que já aconteceu ou algo que não aconteceu e que você acha que vai acontecer. Então, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Repita comigo, vamos ler esse versículo junto. Quanto mais, ele é comigo, quanto mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando existe um ruído de comunicação, interessante que aqui na parte A do capítulo 4, que vai ler na tua casa, não vai dar tempo de eu ler aqui, Evódia e Sinti estão brigadas uma com a outra. E essa notícia chega para Paulo. Duas parceiras de ministério agora romperam o seu relacionamento. E a igreja está sofrendo por causa disso. E Paulo escreve para elas. E Paulo diz assim, ó, quanto mais tudo o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha para mim, pense comigo agora e avalie comigo o que eu vou te falar. Vê se você concorda comigo. Quando nós estamos com o nosso coração magoado com alguém, a nossa mente não começa a processar milhares de informações a respeito daquela pessoa, a gente não começa a montar conjecturas a respeito daquela pessoa, não porque ela me olhou atravessado, porque ela, olha só, ela estava conversando lá com outra irmãzinha, estava falando de mim, olha só, ela estava falando de mim ali, né? Não é assim? Aí a gente abre a rede social, vamos ver o que ela postou aqui, deixa eu olhar, ó, aqui ó, postou, ó. Olha aqui, está falando de mim, na rede social. Não é assim? A nossa mente não fica processando, nós não ficamos criando situações que não aconteceram, mas que nós, por causa do nosso nível de ansiedade, construímos. E aí criamos bloqueios e barreiras. Isso produz o quê? Consequências. Esta noite, amados, guarde este versículo na tua cabeça, na tua mente, amém? Pense naquilo que é bom. Pense naquilo que é puro. Naquilo que é amável. Naquilo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. Há louvor na discussão? Há louvor na intriga? Há louvor na fofoca? Há louvor nas diferenças? Agora deixa eu te perguntar, há louvor no amor? Há louvor na amizade? Há louvor na alegria? Há louvor na ajuda? Há louvor na comunhão? Pensar nessas coisas então. Nós possamos perdoar o nosso irmão. Nós possamos perdoar o nosso cônjuge. Nós possamos perdoar quem nós amamos. Quantas vezes, amados, nós deixamos a ansiedade tomar conta da nossa mente e nós rompemos relacionamentos que duraram muitos anos. Não deixe isso acontecer na tua vida, né?